2019, a gente vem falando ao longo da programação sobre um projeto de lei bastante polêmico que tramita, ou na verdade agora tramitava, na Câmara Municipal de São Paulo. Projeto que criava algumas regras, algumas diretrizes que precisavam ser seguidas por pessoas físicas ou também ONGs que distribuem alimentos à população em situação de rua na cidade de São Paulo. Uma vistoria da vigilância sanitária seria necessária dentro da cozinha onde o alimento é produzido. Também as pessoas participando, os voluntários, precisariam de um cadastro na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Algumas regras que estavam sendo criadas dentro desse projeto de lei que ontem foi aprovado em primeiro turno. Mas agora nós recebemos um posicionamento do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que é autor da proposta e que decidiu suspender imediatamente a tramitação desta proposta por causa da repercussão gerada, todo o debate com a sociedade. Então nós vamos conversar com o vereador Rubinho Nunes. Muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, vereador. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, grato por esse espaço para explicar esse tema e também boa tarde a todos que nos escutam. Por que o senhor tomou essa decisão de suspender imediatamente a tramitação da proposta? O que o senhor quer com isso? Bom, veja, o objetivo do projeto era justamente ampliar a distribuição de alimentos e promover um meio para aprimorar o acolhimento das pessoas. Na oportunidade de alimentar o morador em situação de rua, é uma grande oportunidade que nós temos, uma janela que se abre para oferecer acolhimento, para que essas pessoas possam participar da assistência social. O objetivo era criar mecanismos contêineres para que as pessoas pudessem se alimentar com higiene, com segurança e não na sarjeta, em meio a ratos, baratas, a sujeira, e também ser acolhidas. O projeto tem alguns erros, eu reconheço, precisam ser melhorados. O texto do artigo 1º fica dúbio, porque o objetivo era exclusivamente as ONGs e associações que fazem a distribuição em massa, mas permite a interpretação extensiva para pessoas físicas e organizações menores, assim como igrejas, o que não era o objetivo. A multa também é de se reconhecer, ela foi posta em UFESP, estava excessiva, a ideia seria reduzir e aproximar ao máximo o projeto daquilo que já é lei na cidade de Curitiba e que teve um grande resultado e que resultou, inclusive, num acolhimento maior das pessoas em situação de rua. Porém, gerou uma crítica muito grande, muitas críticas corretas, eu não tenho nenhum compromisso com o erro, decidi retirar o projeto de tramitação e, a partir de agora, eu vou iniciar um debate com ONGs, associações, membros da sociedade civil, organizações sociais, para que a gente possa debater uma forma de ampliar a assistência social em São Paulo, a distribuição de alimentos, mas, ao mesmo tempo, intensificar o acolhimento das pessoas, que é essa a grande finalidade do projeto. Vereador, hoje mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes, durante uma agenda, se posicionou em relação ao projeto, disse que iria vetar a proposta se fosse aprovada em segundo e definitivo turno na Câmara dos Vereadores. Eu vou colocar aqui, não sei se o senhor chegou a escutar essa declaração, e aí depois faço a minha pergunta. Obviamente, se for aprovado em segunda votação, que eu não acredito, mas se for aprovado eu vou vetar. Né? Nós temos aqui fazer com que as pessoas que nos auxiliam nesse trabalho super importante com relação à questão da segurança alimentar dar apoio. Lógico, tem que ter organização, você tem que ter toda uma questão de critério, não pode correr o risco de dar uma comida estragada para as pessoas, questão de higiene, né? Isso a gente vai fazendo através de diálogo, não através de lei, não através de sanção. Isso você faz através de conversação, que a gente tem feito bastante, né? Vereador, o senhor conversou com o prefeito ao longo da manhã de hoje, porque, pelo que eu entendi, o senhor disse que o projeto foi mal interpretado e, acima de tudo, algumas pessoas não tiveram ali uma flexibilidade para tentar entender que, na verdade, isso seria uma regulamentação, diríamos assim, do trabalho. O senhor chegou a conversar com o prefeito sobre? Não, inclusive eu fui pego de surpresa por essa declaração do prefeito. Ela me deixou, inclusive, bastante chateado, porque tanto o prefeito quanto o governo poderiam ter me ligado e esclarecido os pontos que eles têm para que a gente pudesse aperfeiçoar, melhorar. É bastante deselegante a gente ser surpreendido por uma declaração na imprensa dizendo que vai vetar um projeto com críticas ao projeto.
mas é um direito do prefeito, é uma prerrogativa dele, eu respeito a separação dos poderes e o posicionamento dele enquanto chefe do executivo, mas não houve essa conversa. A decisão de retirar o projeto de tramitação partiu exclusivamente de um diálogo meu junto da minha assessoria, após analisar as críticas que foram apresentadas, inclusive em um programa ao vivo que eu participei essa manhã, uma das comentaristas trouxe uma crítica bastante correta e contundente que me fez repensar o projeto. Qual foi a crítica? A crítica foi justamente sobre a possibilidade de interpretação extensiva para pessoas físicas, o que inviabilizaria a doação, e não é essa a finalidade. Então, naturalmente, a ideia é melhorar o texto. Ao invés de apresentar um substitutivo, eu entendi que seria melhor retirar o projeto de tramitação e iniciar a construção de um texto após o debate com a sociedade civil. Como eu disse, eu não tenho compromisso com erro, não tenho nenhuma verdade que seja absoluta. A gente está aqui para atender as demandas da população, daqueles que confiaram o mandato a mim, e também evoluir enquanto parlamentar, enquanto ser humano, e é isso que a gente busca a todo tempo. Vereador, então, nesse novo texto que o senhor ainda vai desenvolver, principalmente com base no diálogo, que foi o que o prefeito disse também, a grande ideia é tirar as exigências e as regras para as pessoas físicas, porque a gente falava disso hoje mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes também. Por exemplo, algumas pessoas têm projetos pequenos, né? É uma pessoa que na cozinha da casa dela produz algumas refeições, cozinha ali um pouco a mais e aí entrega isso de uma forma voluntária mesmo, né? Sem nenhum outro participante, só a família ali mesmo ajudando quem mais precisa. As pessoas físicas devem ficar de fora. Exato. Meu objetivo nunca foi atingir de alguma maneira as pessoas que fazem isso de uma maneira familiar ou uma doação esporádica. Não é isso. O objetivo é o seguinte: existem ONGs que fazem um trabalho muito grande, distribuem 1.000, 2.000 refeições, e por diversas vezes eu me deparei com essas ONGs distribuindo as refeições no mesmo local para as mesmas pessoas. Ou seja, a pessoa recebia 3, 4 marmitas de almoço, 3, 4 marmitas de jantar, e isso gera desperdício, é inadequado e até acaba frustrando o objetivo da doação. E, ao mesmo tempo, existem outras pessoas que acabam não sendo alimentadas na cidade de São Paulo. A ideia era ampliar a distribuição e a secretaria otimizar, apontando: olha, você distribui no centro, você vai para Lapa, você vai para Leopoldina, você vai para Perdizes, enfim, distribuir essas ONGs para cobrir o maior número de pessoas e evitar o desperdício. Além, é claro, de gerar o acolhimento, colocando a assistência social em conjunto, porque a SMAD tem um recurso considerável para isso. Mas eu entendo as críticas que foram postas ao projeto, muitas delas foram corretas, são bem aceitas, então eu optei por retirar de tramitação e aperfeiçoar o projeto e ampliar o debate. Além da retirada, portanto, de algumas das regras e exigências para pessoas físicas que fazem qualquer tipo de serviço voluntário distribuindo comida, alguma outra mudança importante que o senhor já prevê para essa mudança de texto? Naturalmente, a redução da multa, ela está excessiva, não é adequada, ela é quase expropriatória. Fere, inclusive, os princípios de direito, eu reconheço isso e confesso, foi posto um FESP, a gente não parou para analisar, o governo não apontou isso como um fator negativo e acabou passando, mas tem que ser reduzida, sem dúvida. A lei ela tem que ter uma penalidade para ter eficácia da lei, isso está nas aulas de teoria geral do direito, mas não pode ser expropriatória ou excessiva como essa. Então precisa ser consideravelmente reduzida. O senhor já sabe mais ou menos para quanto? Não pode superar em muito R$500, sem dúvida, tem que ser um negócio menor. Então menos de R$500. Sem dúvida. Então tá bom. Vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, explicando um pouco do porquê decidiu dar um passo atrás para depois talvez dar 2 à frente em relação à proposta que cria uma regulamentação, basicamente, para o serviço voluntário de distribuição de alimentos para as pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, um projeto que tinha sido aprovado em primeiro turno ontem na Câmara dos Vereadores e agora fica com a tramitação suspensa por tempo indeterminado. Um abraço para o senhor, vereador. Obrigado por ter participado com a gente. Eu que lhes agradeço. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Para o senhor também. 2h